Que alegria estar nesse encontro de casais. Que bom ter você aqui. A gente estava com saudade desses encontros. É o primeiro encontro desse ano. Quem está animado aí? Parabéns para você que está investindo no casamento, porque casamento é um bom investimento. E casamento se aprende, né? Então a gente está aqui para aprender junto. Glória a Deus por isso, pela sua vida. E vamos ter uma palavra agora, vamos aprender juntos aqui para termos um casamento inabalável. Diga, casamento inabalável. Casamento inabalável. É o que nós precisamos ter. E a gente só consegue um casamento assim se a gente tiver realmente um firme propósito de uma aliança e que a gente não vai desistir na hora difícil, né? Nos momentos difíceis. Hoje, cada vez mais, hoje em dia, o divórcio tem aumentado cada vez mais porque as pessoas não têm entendido realmente o que é o casamento que Deus criou. Vamos fazer uma oração? Senhor, obrigado Deus, obrigado Pai por esse privilégio de estarmos aqui nesta igreja, aprendendo princípios do Teu reino sobre casamento, porque o Senhor criou o casamento, o Senhor nos desafia a aprender a ter um bom casamento, a viver juntos em amor, em tolerância, e pedimos que o Senhor abençoe essa palavra. Queremos pedir que Teu Espírito Santo toque o nosso coração, para a gente entender a Tua vontade, que o Senhor possa restaurar casamentos aqui nesta noite, que o Senhor possa consolidar alianças, Senhor, e se alguém entrou desanimado aqui no seu relacionamento conjugal, eu peço que Teu Espírito Santo possa sondar esses casamentos, esses corações, e que cada um saia daqui nesta noite, tocado por Ti, Senhor, cheio de fé e de esperança no Senhor, porque o Senhor transforma as nossas vidas. Ouvimos aqui um testemunho, Senhor, da Tati e do Edson. Foi um milagre do Senhor na vida daquele casal. Obrigado por isso, que o Senhor venha agir em nossos corações. Obrigado, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós acreditamos que essa noite algo especial acontecerá na sua vida, no seu casamento, algo marcará o futuro, marcará gerações, que o Senhor confiou você para trazer algo para as próximas gerações. E o Jefferson se retirou quando ele entra naquele escritório lá e fecha a porta, tranca a porta. É como se tivesse uma placa ali, né? Proibido a entrada, porque é o tempo que ele vai receber do Senhor algo precioso. E essa palavra foi assim que surgiu, foi buscando a presença de Deus que ele recebeu, e nós cremos que será bênção na sua vida. Quando você vai pensar em casamento, casamento começa lá no primeiro livro da Bíblia. A Bíblia começa com casamento. Gênesis é um livro que lá no início já fala em casamento. Em Gênesis 2 diz assim: o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Cutuca aí a esposa que está do seu lado, segura a mão dela, fala: foi plano de Deus. Deus é que sonhou com esse casamento. Deus é que instituiu algo precioso. Deus é o responsável por essa união e essa conexão. Então a Bíblia fala de casamento inúmeras vezes. Ela começa com um casamento e ela termina em Apocalipse também com um casamento, falando do encontro da noiva com o Cordeiro nas bodas. É algo tão profundo. É algo tão profundo que a hora que isso é compreendido pelo casal, ele se torna inabalável. Diga: inabalável, indestrutível e frutífero. Não só para essa, mas para as próximas gerações. E ainda falando em casamento, o primeiro milagre de Jesus foi
num casamento. E eu fiquei pensando, um milagre num casamento. Se aquele vinho terminasse, a festa terminaria, não terminaria? Então Jesus está dizendo para você hoje à noite, Ele não quer jamais que a festa no seu casamento termine, amém? Ele é a presença da multiplicação, que vai derramar sobre o seu casamento a alegria do céu. Ele é a presença no seu casamento, que vai permitir que você se alegre com esse matrimônio. Eu estava conversando com uma pessoa, agora no final da tarde, uma menina linda, jovem. E aí eu falei, você tem filhos? Ela tem 2, uma de 8, uma de 5 anos. Eu, poxa, então você casou bem nova. Ela, infelizmente. E já estou descasando. Aí eu falei, existe um Deus de milagre que pode refazer o seu casamento. É algo profundo, eu quero que você repita nessa noite, existe um Deus de milagre presente no meu casamento. Amém. O segredo para um casamento inabalável, pelo que a Claudinha falou, a gente já viu que ele precisa, o Senhor Jesus precisa estar no seu casamento, né? E com isso nós teremos um casamento seguro. Deus precisa estar no nosso casamento. Eu vou falar algumas coisas do livro de Ruth, que é um livro que fala de casamento. É um livro curtinho, que tem tanta revelação, são 4 capítulos ali, mas nos ensina tanta coisa. Uma família que estava vivendo uma crise e decide mudar de cidade. Só que com o seguinte detalhe, sem permissão de Deus. Aquele homem, aquele pai, aquele marido, chamado Elimeleque, na cidade de Belém, de repente houve uma crise financeira, crise de trabalho. Quantos enfrentam isso em tantos lugares? Estamos sujeitos a isso. E ele decide mudar para uma região chamada Moabe, só que Deus já tinha falado para ninguém ir para lá, porque era um local que não tinha a bênção de Deus, e aquele povo era um povo que não seguia os princípios de Deus, e Deus não queria que houvesse aqueles homens e mulheres casassem com outras nações pagãs, e Deus já tinha falado que Moabe, não vá para Moabe, porque lá não vai ser um lugar de bênção. Mas na hora da crise, muitos não seguem aquilo que Deus ensina. Esse é o problema, esse é um dos grandes problemas. E ele decide levar a família dele para lá, mulher e 2 filhos. E lá em Moabe acontece uma sequência de tragédias. A primeira é que esse homem, o pai, ele morre e deixa Noemi viúva com 2 filhos. E em seguida, esses filhos casam lá com 2 mulheres, uma órfã e a outra Ruth, que deu nome a esse livro. E em seguida, essas 2 mulheres ficam viúvas. Os 2 filhos de Noemi morrem, ficam doentes e morrem lá. Agora tem uma mulher, uma sogra com 2 noras. E aí, como é que vai ficar o negócio, né? E de repente Noemi ali entra numa crise que ela fala assim, olha, eu prefiro até mudar de nome. Isso está já no capítulo 1. Troca meu nome. Não vai ser mais Noemi, será Mara, porque a minha vida é amarga. Mara significa amargo. E ela estava tão mal, e ela falou para as 2 noras, olha, sigam a vida de vocês, casem de novo, porque a minha vida está destruída, e vocês precisam seguir a vida de vocês. Então,
Uma delas, a Orfa, seguiu a vida dela, ficou em Moabe, mas Ruth, ela decide não permanecer em Moabe e seguir a sua nora. E ela faz uma declaração ali no capítulo 1, no versículo 16 e 17, uma declaração muito forte, que se tornou uma aliança, porque as palavras criam destino. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as palavras. O que você fala para o seu marido, o que você fala para a sua esposa. E muitas vezes essas palavras, no mundo espiritual, elas têm poder de vida ou de morte, que está lá em Provérbios 18, 21. As palavras, elas muitas vezes ferem, machucam e criam destinos. E ela ali, a Ruth, falou: eu não vou deixar você, eu vou com você, eu vou cuidar de você. Noemi já era mais velha, e ela falou mais ainda: agora onde você for, eu vou te seguir, o teu Deus será o meu Deus, e eu não vou te abandonar. Porque ela sabia que Noemi já era uma mulher idosa e ela precisava de alguém para ajudar ela. E Noemi falou: não, mas você, veja bem, você é nova ainda, você tem que casar, você vai seguir a sua vida. Ela falou: não, eu não vou deixar você, eu não vou te abandonar, eu vou contigo. Você já imaginou uma nora falando isso para a sogra? Você falaria isso para sua sogra? Noemi devia ser uma sogra muito legal, né? Aquela sogra mãezona. Você tem uma sogra assim? Então agradece ao Senhor, viu? Agradeça a Deus pela sua sogra. E então, ali agora inicia um ciclo. Por causa dessa aliança, por causa desse amor, desse cuidado, desse zelo, Deus selou algo ali no céu e que derramou uma bênção muito grande. Elas voltaram para Belém, as duas. Quando ela chegou em Belém, ela disse para Noemi assim, pode colocar esse versículo, Ruth 3:1, olha só que interessante. Noemi, certo dia Noemi, sua sogra, lhe disse para Ruth: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Olha a preocupação dela com a nora, né? E daqui a gente já quer tirar uma lição mesmo de uma sogra falando para uma nora, mas serve para todos os lares, para todas as famílias. O casamento precisa ser um lugar seguro, amém? Diga: lugar seguro. Um lugar seguro é um lugar da presença de Deus. Um lugar seguro é um lugar de paz, de proteção, de provisão, direção. Quando a gente fala em proteção, fala em provisão, direção, as pessoas logo pensam que tudo isso é obrigação do homem. Só que não é só do homem, é da mulher também. Se você for ver lá em Provérbios 31, você vai ver o que aquela mulher fazia. Ela cuidava da casa, dos filhos, ela tinha algumas pessoas que ajudavam ela. Ela ganhava também dinheiro, fala lá, que ela fazia roupa para vender, fazia roupa para os filhos, e ela comprava imóveis e revendia. É a primeira imobiliária que a gente vê na Bíblia, ali. E ela também ainda ia para a academia, não sei como ela tinha tanto tempo.
Está lá que os braços dela eram fortes e musculosos. Devia fazer muita flexão, né, de braço. Ela tinha tempo para isso tudo, então ela ajudava. O marido trabalhando e ela também ajudando. Então, na verdade, esse lar seguro é uma combinação dos dois. Não adianta só um querer trazer a segurança, é os dois. A gente viu o testemunho da Tati aqui, no momento difícil do Edson, que ele trabalha com móveis, e aqui eu já quero fazer até um merchandise aqui, porque ele fez uns móveis lá para casa. Cadê o Edson? Ele teve que sair, hoje é aniversário de casamento. Quinta-feira, hoje ele veio só dar o testemunho, mas quinta-feira ele vai dar o testemunho de novo e vai ficar no encontro. E naquele momento difícil dele ali, a esposa ajudando, e ela foi tentada, né? O orgulho subiu, mas ela resistiu, e aquele casamento podia ter sido destruído por causa do orgulho, onde colocou só sobre o homem toda a responsabilidade, que na verdade é dos dois. O lugar seguro, os dois têm que buscar isso. Então, em falar nisso, eu falei dos móveis. Ele faz móveis muito bem, ele fez lá para casa, então, e um preço muito bom, tá? É um profissional muito bom, que a gente recomenda. Quando é bom, a gente precisa recomendar, né? Certo? Sim ou não? Sim. Então, vamos recomendar. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. O homem também, claro, ele dá proteção, ele dá provisão, ele dá direção, não é? E ele cuida, ele protege a família, mas a mulher também edifica a sua casa. Ela edifica esse lar seguro. Você sabe que um dos maiores medos das crianças, dos filhos, é esse lar ser desconstruído? O que mais traz corações machucados, feridos nas crianças é o medo de perder o pai, ou o pai e a mãe morrerem, é um dos maiores medos. E o segundo, isso é pesquisa, gente, eu não estou inventando não. O segundo é quando há um divórcio. O pai vai embora, constitui outra família e casa de novo, tem outros filhos, e aquele filho que ficou muitas vezes no primeiro casamento está lá, coração ferido, se sentindo rejeitado, criando medos, problemas emocionais que muitas vezes são fruto de famílias que sofrem esse tipo de tragédia. O divórcio é uma tragédia. A gente precisa lutar por um casamento inabalável. E a gente só vai ter um casamento inabalável se a gente tiver um lar seguro. E o lar seguro, Deus precisa estar presente. Por isso que no Salmo 127 está escrito: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Olha que palavra linda. Enquanto você está dormindo, se é o Senhor que está edificando a sua casa, enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando por você. Você já pensou nisso? Ele está mandando cliente para você, ele está abençoando a sua empresa, ele vai te ajudar, enquanto você está dormindo, porque a Bíblia fala que Deus não dorme, no Salmo 121. Mas o Senhor precisa estar edificando a sua casa. A casa aqui não é parede, é a família, que começa com o casal. Para o Senhor edificar a nossa família, Jesus precisa estar no nosso coração. A gente precisa estar com o coração quebrantado. Não é buscar uma religião. Religião não muda a vida de ninguém. É um relacionamento com Deus de coração. Quando a gente abre o coração para Ele e fala: Senhor Jesus, eu quero ter uma experiência contigo.
O nosso casamento só é transformado se a gente primeiro for transformado. Deus tem feito muitos milagres aqui na igreja. A gente tem várias pessoas que casaram de novo, divorciaram e casaram de novo, mas com a mesma pessoa. E hoje, conversando com uma pessoa que está vivendo essa luta, e eu conversei com ele e falei: olha, você acredita que Deus possa fazer isso? Você casar de novo, um homem que já está divorciado, com a mesma pessoa? Eu acredito que Deus possa fazer esse tipo de milagre, porque Ele é um Deus de milagre. Então, para a gente ter um casamento inabalável, a gente precisa estar num lar seguro. E essa palavra lar, ela é muito interessante. Quando você vai buscar a origem dessa palavra, a origem dela é muito antiga. Ela surgiu num contexto de países europeus, locais muito frios, onde, muito antigo isso aí, onde eles se reuniam em suas casas e faziam um fogo no meio ali da casa, e aquele fogo tinha 2 propósitos: cozinhar e aquecer as pessoas. E lá, o lar, esse nome L-A-R, significava aquele lugar do fogo, onde as pessoas se reuniam em volta para cozinhar e se aquecerem, que é a origem da palavra lareira. A lareira é esse lugar onde tem o fogo, onde as pessoas se reúnem. Hoje em dia ninguém cozinha na lareira, mas se aquece. Quando a gente olha para a etimologia dessa palavra, para a origem dela, lar, e a gente traz para a nossa realidade, essa palavra, na verdade, ela significa o lugar onde a família está reunida, o lugar de unidade, o lugar de comunhão, onde todos comem. É o melhor lugar da casa, é ou não é? Quem gosta de estar sempre no lugar onde tem comida aí? Dá um glória a Deus aí, gente. Né? Hoje eu estava vendo até com o Otoniel, pastor Otoniel, a gente está vendo um local para a gente ter uma casa de apoio, a gente está orando por isso, para ajudar as pessoas, para receber várias pessoas e ter um momento de oração ali com aquelas pessoas, alimentar elas, dar a cesta do amor. E a gente estava vendo um local, ele achou um lugar, eu falei: Otoniel, esse lugar aqui vai servir para isso, e também vai ser um lugar, porque eu já estou pensando até na comida lá. Dá para fazer comunhão de GA aqui, dá para fazer, tem um campo de futebol, tem churrasqueira. Eu falei: esse lugar aqui, Otoniel, vamos orar, porque esse lugar aqui é demais, né? Porque eu já vi uma churrasqueira lá, já fiquei animado, né? E até a gente, a comida que eu mais gosto, a Claudinha acertou, tem que ter carne, né? Que é churrasco. Mas essa unidade que vem de lar, de lareira, começa no casal. O casal precisa estar unido. O casal precisa estar ali. Por isso que Jesus fala, Mateus 19:4, e lá no início em Gênesis, Deus falou, Jesus falou, e o apóstolo Paulo repetiu a mesma coisa: por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Diga: ninguém separe. Os dois se tornam um, mas eles se tornam uma só carne no relacionamento físico, sexual. Eles se tornam um coração.
emocionalmente, no relacionamento emocional, eles se tornam um com os mesmos sonhos, planos, objetivos e projetos. Não pode estar um para um lado, um puxando para um lado, outro para o outro. Como andarão juntos se não houver acordo, diz a Bíblia? Os dois precisam estar em unidade, alinhados, e vai haver uma sinergia muito grande no mundo espiritual, que a Bíblia fala, por isso que é melhor serem dois do que um, porque quando um cair, o outro levanta, ajuda a levantar. Quando um estiver sentindo frio, o outro ajuda a aquecer. Quando um tentar atacar, alguém tentar atacar um deles, os dois vão se juntar para defender. É a Bíblia que fala, a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 4. Então, mesmo os princípios, relacionamentos de valores, mesmo valores, o mesmo Deus e Senhor, relacionamento espiritual. Então, essa unidade, ela é muito poderosa. Deus vai mudar o seu olhar hoje à noite. Eu estou rindo aqui, enquanto Jefferson contava desse local. Imagine um local com um quintal assim enorme na frente. Era um campinho que tinha ali? Um campinho, parte verde, uma área enorme de churrasqueira, tinha um corredor, quarto, banheiro. A gente olhou aquilo ali, isso aqui dá para virar uma casa de recuperação. A gente depois olhou, isso aqui dá para reunir, fazer comunhão de GA, de supervisores, manhã de jovens. Mas ele não contou uma parte. Saindo daquela parte do quintal verde, daquele espaço todo, aquele lugar está destruído. Ele está caindo aos pedaços. E a gente olhando um para o outro, e olhando para aquele lugar, a gente enxergou aquele lugar lindo, reformado, com um espaço em prontidão para receber as pessoas, para vidas serem curadas, para a esperança ser derramada. E o Jefferson falou: Claudinha, a gente tem que olhar esse lugar com os olhos do que Deus vai fazer ali e de como Ele pode ficar, para que a gente possa usufruir. Olhe para o seu casamento agora, olhe para os seus filhos agora, olhe para eles do futuro para o presente, peça olhos de Deus, porque não há nada que esteja destruído e que quando Deus chegue, não fique melhor do que era, amém? Então é formidável, são esses olhos. Nós precisamos pedir a Deus para enxergar aquilo que ninguém mais está enxergando. E quando nós enxergamos aquilo que ninguém mais está enxergando, nós teremos o inimaginável. Porque o inimaginável está no coração de Deus. E é do coração de Deus que vem para as nossas vidas, para os nossos lares, para o nosso casamento. E eu quero que você segure agora, pegue a sua mão esquerda e segure algo que está no seu dedo. Eu espero que esteja no seu dedo. Eu espero que todo mundo encontrou no seu dedo, aqui na mão esquerda, uma aliança. Eu já ouvi muitas pessoas desfazerem da aliança objeto, dessa aliança aqui. Eu já vi tantas pessoas falarem: não tem problema, me incomoda, me machuca, na minha profissão eu tiro, depois eu esqueço de botar, eu perco, eu já fiz não sei quantas, mas para isso existe o Gilmar aqui, né? Para fazer quantas forem preciso, né, Gilmar? Quantas alianças você precisar. E as pessoas muitas vezes desdenham, mas eu quero dizer para você que quando você vai comprar um quadro para sua casa, quando você vai escolher a sua roupa, quando você vai escolher um calçado, você imagina assim: eu quero algo que seja a minha cara, não é assim? Aquilo ali simboliza o seu gosto. O quadro lá na sua casa simboliza o que aquela arte diz no seu coração. E que você quer presente no ambiente da sua casa, não é isso?
E essa aliança no seu dedo é um memorial que simboliza o plano de Deus para o seu casamento, que não tem começo e não tem fim, é interminável até que a morte nos separe, amém? Eu não sei quem vai sair daqui e vai comprar uma aliança correndo, porque eu não estou enxergando a mão de vocês, mas eu sei que nós precisamos resgatar e trazer de forma visível aquilo que é possível, para que represente o que está no coração de Deus nas nossas vidas. Então aquele cuidado que você tem em embelezar a casa, e aquele quadro representa, um tempo atrás a gente jogou um quadro lindo fora, era um quadro que a gente, assim, era o nosso xodó, foi o nosso xodó talvez por uns 15, 16 anos, até que um dia houve uma ressignificação daquele quadro no nosso coração, e a gente entendeu, esse quadro não tem mais nada a ver com a gente, esse quadro não representa mais a realidade de Deus dentro da nossa casa, e nós vamos desfazer desse quadro, e a gente jogou o quadro fora. Os memoriais, as representações, elas dizem algo, e a aliança é algo criado por Deus. Olha o versículo, tem um versículo que diz assim, Efésios 5, 31 a 33. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Diz, uma só carne. Já aconteceu, porque Deus disse que aconteceria. Você deixou seu pai, deixou sua mãe, você se uniu, já é uma só carne. Se você separar, vai ter um espedaçamento. A aliança, ela representa essa união. E o versículo continua, este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Deus mistura, Deus compara a aliança no casamento com o casamento entre Jesus e a igreja, a aliança entre Jesus e a igreja. Viram como Deus usa símbolos? Diga, Deus usa símbolos. E essa aliança é o símbolo da presença de Deus, de algo indestrutível. Ela representa que você vai ser capaz, diga, eu serei capaz de enfrentar adversidades, de enfrentar os dias maus, de vencer as doenças juntos, as tempestades, o tempo difícil, o deserto. Você vai lembrar daquela casa que alguns olham e não dão nada por ela porque vai dar muito trabalho, ou porque acham que ela está desvalorizada, mas você vai enxergar na sua casa ainda o que Deus pode e quer fazer. Você vai enxergar o plano de Deus, e é assim que você vai olhar um para o outro, e é assim que você vai olhar para os seus filhos. Deus compara essa aliança. A aliança para Deus é importante, e nós temos vivido e visto que para muitos está se perdendo o valor de aliança, está substituindo pelo valor de contrato. Casamento não é contrato, diga, casamento não é contrato. Relacionamentos com filhos não são contratos. Contratos têm prazo de validade. Contrato a gente cancela e paga uma multa. Contrato chega no fim. Mas casamento é uma aliança. E nós estamos falando de gerações e do que nós estamos deixando para ela. O Jefferson está aqui discorrendo sobre a história de Ruth. E lá em Ruth 1, 16 e 17... depois que o marido dela morreu e que Noemi queria que Ruth ficasse ali com seus pais, voltasse para os seus pais, e Ruth indo em direção a Judá, olha o que Ruth disse para Noemi: não insistas comigo que te deixe, e não mais a acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, onde morrereis, morrerei, ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Deus quer que nessa noite a gente faça um voto com o nosso marido e com a nossa esposa dessa forma. Foi um momento tão difícil, foi num momento de dor. Ruth perdeu o seu marido, Noemi não tinha nada. A primeira coisa que ela poderia pensar em refazer a sua vida e ir atrás da sua bênção, mas ela estava ali fazendo uma aliança. E quando a gente faz aliança,
algo sobrenatural acontece. Quem é que gostaria de ter sido parte, que seu nome tivesse sido citado, né? Vivido numa época em que seu nome seria citado como parte da genealogia de Jesus. E eu fiquei pensando, se Ruth não tivesse dito tudo isso para Noemi, olhem um para o outro agora. Tem mulher insistindo para o marido ir embora, tem marido insistindo para a mulher ir embora. Vamos repetir, repita um para o outro aí. Não insistas comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe. Onde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Que profundo, que profundo, que profundo. Algo nesse momento está sendo realizado em futuras gerações. Quem já ouviu falar sobre o rei Davi? No momento que Ruth fez esse voto, ela passou a fazer parte da história do rei Davi. Ela foi a bisavó do rei Davi. E Jesus foi chamado filho de uma decisão de aliança. Promoveu uma sequência de gerações santas da qual ela faz parte. No meio dessa palavra mesmo, feche os seus olhos agora. Fale para Deus que você quer essa sabedoria do céu para saber que a decisão que você tomar agora em relação ao seu casamento vai ter repercussão em futuras e futuras gerações. Que aquilo que você vencer agora, aquilo que você enfrentar agora, a dificuldade na qual você perseverar agora, e entender que isso não é um contrato, que o seu casamento é uma aliança. Não apenas você vai sair com as mãos cheias, mas futuras gerações sairão com suas mãos cheias. O propósito é maior do que o sentimento. A aliança está acima das emoções. O Jefferson pregou domingo, o propósito é maior do que a dor. Digo, meu casamento tem um propósito. Ele não é só para o meu prazer. Ele é algo espiritual, que tem influência nessa e nas próximas gerações. E há um propósito nesse casamento. E esse propósito é maior do que toda dor. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar agora aqui, Senhor. Porque pode ser que alguns casamentos estejam vivendo dor. Pode ser que alguns casamentos estejam prestes a um para um lado, outro para o outro. Mas que alianças sejam formadas, que memoriais sejam colocados no dedo. Para que possam olhar e lembrar da Tua palavra, lembrar da aliança, lembrar que o Senhor é quem estabeleceu a união do homem com a mulher num casamento. E o Senhor não dá permissão para que haja separação, porque na separação há dor, há tristeza, há lamento, há tragédias. Mas o Senhor diz que estará com cada um aqui presente, sustentando, e frutos para gerações serão lançados. Em nome de Jesus, abre a mente aqui, abre o coração, derruba a dureza de corações e traz o céu na terra. Amém? Esse lugar que nós falamos realmente está destruído. Mas eu olhei com os olhos e enxerguei aquele lugar reformado. E cheio de gente ali chegando, o mercado solidário que a gente quer montar, é um desejo nosso, né, antigo. As pessoas chegando, pegando as compras e tendo culto para elas. A gente imaginou aquele lugar reformado. E o Otoniel falou: pastor, mas tem um rapaz na frente. Eu falei: vamos orar para ele desistir. Vamos ter que orar para ele desistir, porque esse lugar é lá perto da igreja nova. Mas está na mão de Deus. A gente está confiando e seja feita a vontade dele.
né? Quando a gente olha para a história de Ruth, uma mulher que era estrangeira, moabita, e de repente ela se converte, ela entrega o coração dela para esse Deus, entra em aliança com Noemi, e Deus dá de presente para ela um Boaz. Você já imaginou? Dá um maridão para ela. Você já tem o seu aí. Você já tem o seu maridão aí. Esse Boaz, além de ser um homem de Deus, ainda por cima era rico, um fazendeiro. Por você ler a história lá. E através desse casamento nasce Obed. Quem foi Obed? Avô do rei Davi. Deus pega uma estrangeira, moabita, coloca na genealogia de Jesus. Quando você vai lá nos evangelhos, no livro de Lucas, você vê lá Ruth na genealogia de Jesus, uma estrangeira moabita. É isso que Deus faz. Deus é um Deus de milagre. Ele não está nem aí com o nosso passado, Ele não está nem aí com o seu passado, Ele não está nem aí se o seu casamento foi, de repente, iniciou um relacionamento de uma forma que não foi a melhor. Deus não está nem aí para isso. Ele quer ver a partir de agora, quando você toma uma decisão no teu coração, de receber algo novo de Deus, porque nosso Deus é um Deus de milagre. E se a gente quer que Deus edifique a nossa família, precisa começar no nosso coração. Então, Deus fez um milagre na vida de Ruth, pode fazer também na sua vida, na vida de cada um de nós. Por isso, não desista. Acorda seu marido aí e fala, não desista. Fala para ele, não desista. E para a gente terminar, a aliança que a gente está falando de um casamento inabalável. Então a gente falou que o casamento precisa ser seguro, precisa ter uma aliança realmente, manter essa aliança, e precisa ter fidelidade. Diga fidelidade. Fidelidade está relacionado a caráter. Uma vez um homem queria me provar que ser fiel à mulher dele, não, pastor, isso não tem nada a ver com caráter. Eu falei, como assim não tem nada a ver com caráter? Não, porque eu sou um homem íntegro, honesto. Eu falei, então chega em casa agora, seja honesto com ela. E integridade, caráter, está relacionado àquilo que a gente sempre fala aqui na igreja, nas mensagens. Aquilo que eu faço, todos podem saber? Aquilo que você faz, todos podem saber? Se tem alguém que não possa saber, existe algum problema de caráter ali. Existe algum problema de integridade. Existe algo escondido. Coisa escondida, Deus não abençoa. Não estou falando aqui para você falar da sua intimidade, do seu casamento, não é isso. Estou falando aqui de algo moral. A intimidade na sua relação sexual, no seu casamento, é entre o casal. Nem fique falando isso para os outros. Mulher, nem fique falando como é a sua intimidade para as outras. Sabe por quê? Pode gerar inveja. Alguém que tem um casamento, eu já vi casos de mulheres aí, 10 anos de casada, que nunca soube o que é um orgasmo. Aí você fica contando como que é a sua vida sexual, e que o negócio pega fogo, que você sobe pelas paredes, que você dá glória a Deus, fala língua estranha.
Aí a outra mulher fica assim: puxa vida, eu não tenho nada disso. Aí fico olhando para o marido da outra, eu queria ter um marido assim, queria ter um marido igual o dela. Aí fica um adultério emocional, não configurou, mas fica querendo o marido da outra. É algo terrível, não precisa falar sua intimidade para os outros, não. Dá um conselho ali, se não resolveu, fala para pedir aconselhamento, né? Mas não fica abrindo a sua intimidade para as pessoas, não, porque é algo reservado do casal, né? Depois, mais para frente, a gente vai dar palestra sobre sexo, né? E que é tão importante no casal, e isso traz também um casamento seguro. Um casamento com pouco sexo expõe os dois a tentações. Então, precisa cuidar bastante disso aí. 1 Coríntios 7 fala para ter muito sexo no casal, no casamento, muito sexo, fazer bastante, namorar bastante, tá bom? Então, a aliança exige lealdade, exige fidelidade. Satanás vai querer fazer tudo para quebrar essa aliança. Aqueles votos que você fez lá no início, de fidelidade, de honra, até que a morte separa, amar, cuidar. O diabo, ele é especialista em quebrar alianças. E adultério é um dos maiores destruidores de casamento. A internet popularizou a pornografia, popularizou os contatos, e Instagram, WhatsApp. A gente vê até pastores caindo. Eu soube de um pastor que ele foi dar um conselho para uma mulher, e a mulher, essa mulher, depois mandou uma mensagem para ele: pastor, o que você está fazendo? Ele tinha dado conselho para ela naquela semana. Pastor, o que você está fazendo? Aí ele falou: eu vou tomar banho. Aí ela falou: poxa, como que eu queria estar aí para esfregar suas costas. Aí ele olhou aquilo, em vez de dar uma resposta e encerrar aquela conversa, ele colocou assim: quem sabe um dia. E a mulher, essa que mandou a mensagem, deixou o celular em cima da mesa lá, e o filho dela, adolescente, foi lá mexer no celular da mãe, viu aquilo, levou para o pai. Pai, olha aqui o que a mãe estava falando aqui, com o pastor aqui. Esse pai fez um print daquela conversa, levou para o conselho de pastores da denominação desse pastor, e esse pastor passou uma humilhação tão grande, uma vergonha tão grande, que esse homem, inclusive, foi na reunião, esse marido foi na reunião lá, e no dia esteve lá presente. E esse pastor, olha, foi uma vergonha tão grande, esse pastor perdeu a igreja por causa disso. Aqui na região já aconteceu isso. Eu já tive que atender pastores aqui que sofreram isso. É muito triste. Perderam a igreja. Deus usou a vida dele de uma forma poderosa, fundou a igreja, uma igreja abençoada, e de repente ele colocou tudo por terra. Conversinha no WhatsApp, conversinha com mulheres no WhatsApp. E aí você precisa vigiar nisso, precisa vigiar no Instagram. Uma pesquisa da USP recente: entre os homens, o percentual daqueles que dizem já ter traído
uma vez na vida chega a 70%. Ter traído a mulher. Entre as mulheres, 56%. O negócio é sério. Isso é pesquisa recente. Então, quando Deus entra na nossa vida de verdade, a gente vai ter que lutar com todas as nossas forças contra essa natureza. Por isso que Gálatas 5,19 fala que vem falando ali as obras da carne, a primeira na sequência é a imoralidade sexual. É a obra da carne mais forte na vida de um homem e de uma mulher, que precisam vigiar dobrado, porque se corre o risco do adultério e jogar tudo por água abaixo. Fidelidade significa honrar o outro na ausência. Vamos repetir isso comigo? Fidelidade é honrar o outro na ausência. A pessoa não precisa estar perto, você pode estar lá no outro país. Você vai resistir à tentação, ser fiel, porque isso está relacionado a caráter. Fidelidade está relacionado a caráter. Lealdade está relacionado a caráter. E Jesus quer trabalhar o nosso caráter, para parecer com o caráter dele. Esse é o nosso desafio. Ter um caráter como o de Jesus. Não viver por sentimentos ou emoções, mas por propósito. Jesus nos ensina a viver por propósito. João 12, 27, a Claudinha estava falando exatamente sobre isso aí. Jesus fala em João 12, 27, que a alma dele estava perturbada. Aí ele pergunta para ele: o que farei eu? Vou pedir a Deus, salva-me dessa, livra-me dessa? Aí ele mesmo responde: não, eu vim para isso. Ele perturbado, ele sofrendo angústia na alma, estava perto da crucificação. Ele nos ensina a viver por propósito. Ele estava ali falando assim: eu sei que eu tenho que ir para a cruz, para derramar meu sangue em favor de todos que serão salvos, que vão crer nisso, nós que estamos aqui. Então, a dor, ele ensina a vencer a dor através de um propósito, porque o propósito é maior do que a dor, o propósito é maior do que o seu sentimento. Você que precisa entender que aliança, casamento, é algo que precisa ter um propósito. Tem gente que já casa assim, se não der certo a gente separa. Não existe isso para Deus. Se você não fizer o que eu concordo, a gente separa. E tem gente que ameaça: se você fizer isso, não tem conversa, acabou. Isso é contrato, não é aliança. Aliança exige amor incondicional, sacrifício e vencer aquela dor, aquele sentimento, aquela humilhação, aquela angústia, por um propósito. Não, a gente vai até o fim, a gente tem filho, a gente tem uma família, nós vamos lutar, nós vamos resistir, nós não vamos entregar os pontos. Casamento não é fácil para ninguém, sempre vai ter as diferenças. Eu e a Claudinha até hoje a gente tem as diferenças. Quase 38 anos, 37 anos de casado. É uma caminhada longa. Quem tem mais de 37 anos de casado aí? Olha aí, glória a Deus, que bênção. Quem mais tem? 37? 37 também? Levanta aí, gente, de novo, 37. Temos que dar um brinde para esse pessoal. Olha lá, tem lá em cima. 48? Dá uma salva de palmas aí, gente. 48. Olha. Já vai ganhar um presente agora, que a Claudinha falou. Mas sabe de uma coisa? A gente tem as diferenças, mas a gente decidiu
viver por propósito e não por sentimento. Estou sentindo que eu não quero mais. Estou sentindo que eu vou desistir. Não. Vamos superar isso. Vamos pedir ajuda, vamos pôr o joelho no chão. Não vamos desistir da família, não vamos desistir dos filhos, não vamos desistir porque o mundo já desistiu. Mas nós não. Amém? O inimigo vai tentar de tudo para separar o casal. Ele vai tentar de tudo. Tem um texto, e nessa área sexual é muito forte. Tem um texto em Provérbios 7, que diz assim: a mulher vai seduzindo o homem. Olha o que acontece, depois você lê com calma. Isso acontece hoje em dia. A mulher veio então ao seu encontro, Provérbios 7, começa no versículo 10. A mulher veio então ao seu encontro vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela era espalhafatosa e provocadora, seus pés nunca param em casa. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse, descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão. Já pega o homem pelo estômago. Olha a estratégia. O homem gosta de carne, de churrasco. Ela falou, já vou fazer um churrasquinho para ele. Que hoje fiz para cumprir, tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Se finge de religiosa. Espírito de religiosidade. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Preparou o quarto. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor, pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. Com a sedução das palavras, o persuadiu aquele homem, e o atraiu com o dulçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu como um boi levado ao matadouro, ou como o servo que vai cair no laço, até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras, não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão, a casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Que forte, né? Agora, sabe o que eu percebi nesse texto também? Uma mulher que não é de Deus, adúltera, levando um homem para o adultério, ela prepara tudo, ela investiu tempo, teve muito trabalho, se vestiu provocante e atraente para aquele homem. Você se veste, mulher, às vezes provocante e atraente para o seu marido? Uma vez um homem falou, pastor, a minha mulher, eu já pedi, eu comprei lingerie para ela, eu já comprei isso, eu estava em outra cidade, mandei entregar para ela lá, que eu lembrei dela em outra cidade. Aí um dia eu falei para ela, você não vai colocar aquela roupa que eu comprei? Que eu estava lá na outra cidade. Ela falou, não me sinto bem com aquilo. E ele falou, pastor, um dia ela dormiu com a camiseta da Dilma. Da Dilma. Aí ele falou assim, eu nem lembrava que essa mulher tinha sido presidenta. Quem me lembrou foi ela. Você sabe que o homem gosta disso. Claro, não vai ter exagero, mas o homem gosta de ver a mulher dele bonita. O homem é visual. Isso desperta no homem.
Mulher também é visual, mas não é tanto quanto o homem. Mulher também gosta de ver seu marido bonito. Tá bom? Olha só, ela preparou a janta para ele. Essa mulher aqui, ó, não era o marido dela, ela não amava esse homem, ela só queria levar ele para a cova. Você prepara de vez em quando uma comidinha legal que seu marido gosta. Faz umas comidas que ele gosta. Ela preparou a cama, cobertas de linho fino, perfumou o quarto. E o que mais me chamou a atenção aqui, nesse texto, ela tinha uma expectativa do encontro. Diz aqui que ela queria se embriagar de carícias e gozar do amor até o amanhecer. Você já imaginou isso? Agora, se uma mulher dessa, prostituta, sendo dominada pelo inimigo, tem todo esse trabalho, e não é por amor, isso aqui, não é por amor. Agora, será que por amor... Olha, eu já li esse texto muitas vezes, e Deus me trouxe essa revelação. Será que por amor não vale a pena a gente investir um no outro como casal? Então diga para o seu marido, para a sua esposa, sim, vale a pena. Vale a pena. Claudinha está lembrando aqui que eu não gosto de calça apertada. Mas os homens estão usando calça apertada. Aí ela falou, você usa calça muito frouxa. Sua calça é frouxa, só você... Eu falei, olha, eu não gosto de calça apertada. Já até contei aqui que a gente foi comprar uma calça no shopping, e experimenta a calça, experimenta. E não tinha calça. Eu falei, moça, onde tem calça para homem? Me fala, por favor, eu estou desesperado. Ele tá cheiroso de barba e de calça apertadinha, uau! Mas olha bem, é por amor isso. É sacrificial o negócio. Porque a minha vontade, ainda bem que o meu genro Bruno falou que a calça larga está voltando. Eu falei, Deus está respondendo as minhas orações. Não foi, Bruno? Você me falou? Já até falei para a Claudinha, deixa as minhas calças largas tudo guardada aí, que vai voltar tudo. Deus está respondendo a oração. Hein? Ah, vai demorar? Acho que não, né, Bruno? Já está bombando o negócio de calça larga. Vamos começar a produzir esse negócio aí, que eu vou ser o primeiro da lista. Mas sabe de uma coisa? Deus está ensinando para a gente investir um pouco naquilo que o outro gosta. 1 Coríntios 7 diz lá, é um texto longo que fala sobre casamento, fala que o marido deve agradar a sua esposa, e a sua esposa deve agradar o seu marido. É assim que funciona. Agora, olha o que Deus diz para aquele que comete adultério, e a gente já vai encerrar já já. Mas o homem que comete adultério, tem esse versículo aí? Tem. Não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói, sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Quem planta desonra, vai colher desonra, vergonha, humilhação e apedrejamento moral. Agora, como que a gente pode evitar isso? Essa armadilha do inimigo. Como diz o texto ali, é como o boi levado ao matadouro ou como o servo que vai cair no laço. Laço significa aqui armadilha. Eu já contei aqui a história de um homem de Deus, um homem que era um empresário, e ele deu carona para uma mulher numa parada, ele estava indo para uma outra cidade que ele tinha empresa.
Parou, aquela parada que ele fez para tomar um café custou a vida dele. Tomou o cafezinho, de repente uma jovem linda pede uma carona para ele, e ele dá a carona, e naquela conversa, e vai, ela se derretendo toda para ele, e eles fizeram amizade, e começaram a se comunicar, e se encontraram, começaram a ter um relacionamento. Foi a destruição dele, da família dele. Por quê? Porque ele se apaixonou por essa jovem. E a mulher dele com 2 crianças, agora ele não queria mais a mulher, ele divorciou da mulher. E esse homem era um empresário com várias empresas na região, na cidade, em outras cidades aí. Quando ele divorcia da mulher, ele perde a bênção de Deus. Ele era um homem de Deus, que ia à igreja com a mulher, com os filhos. Ele esqueceu do Salmo 128, versículo 1, que diz que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Mas tem uma condição lá no início desse versículo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. E o temor do Senhor, ele é manifestado através da obediência. Quando ele divorcia da mulher e fica com essa jovem, começa a dar tudo errado nos negócios dele. Aí veio a crise financeira, lá de 2014, 2015, por ali, todo mundo lembra disso aí, e isso é o testemunho dele, tá? E ele começa a afundar. Todas as empresas dele foram fechando. Esse homem, ele entrou numa depressão profunda. Quando foi fechando as empresas e ele foi empobrecendo, a jovem linda lá, que ele estava com ela, não tinha casado ainda, estava só morando junto, separa dele, porque ela só queria dinheiro, ela só queria uma experiência com ele. Esse homem entra em depressão e cai no alcoolismo. A mulher dele casa de novo, e agora um outro homem está criando os filhos dele. É muito triste, não é? E ele fala, se eu pudesse voltar atrás, tudo por causa de um cafezinho, na hora errada, onde eu fui tentado em dar uma carona, e ali foi a desgraça desse homem e dessa família. Satanás não vem brincar. Um dos grandes problemas do homem, sabe qual é? É a autoconfiança errada. Ele acha que não vai ter problema, ele acha que ele consegue, ele acha que ele está imune a isso. Ele não está. A gente sabe qual é o conselho de Deus? Como que a gente pode evitar isso? Primeiro, fugir. Diga, fuja da imoralidade. 1 Coríntios 6,18. Se o apóstolo está falando, o apóstolo Paulo falando para fugir, não é para você negociar, eu vou aconselhar, eu vou orar com ela. Não, deixa outro orar com ela, deixa outro aconselhar ela, deixa outro fazer isso, você não. Precisa fugir, precisa sair fora, bater em retirada. Foi isso que José fez. José do Egito, quando ele foi agarrado pela mulher de Potifar, ele saiu fora. É o que Deus nos ensina. Segundo, vigie e ore para não cair em tentação. Mateus 26, 41. A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos vigiar e orar mais. Vigiar seria não dar carona, no caso, nesse exemplo que eu citei. Não vou dar carona, não posso. Terceiro, abra o coração e peça oração se você tiver dificuldade. Está em luta, está em tentação, não está conseguindo, está quase caindo ali, peça oração.
peça alguém para orar com você. E quarto, para você vencer tentação, você precisa andar no Espírito. Gálatas 5,16. Ande no Espírito e jamais você satisfará o desejo da sua carne. Você vai ter força para dizer não. Você vai ter que dizer não. Você vai ser tentado em todo, o inimigo vai te tentar. Todos nós estamos sujeitos à tentação. Tentação ainda não é pecado. É um tempo que o inimigo está tentando ali na sedução, como ele fez com Jesus. Ele tentou Jesus. A última cartada dele foi quando ele ofereceu todos os reinos, em Mateus 4, desse mundo, e falou para Jesus: se você se prostrar diante de mim e me adorar, eu te dou tudo isso. Jesus: não, sai, Satanás, porque está escrito, só a Deus nós nos prostramos e prestamos culto. E a Bíblia diz que o diabo foi embora. Então, proteja seu casamento. O seu casamento precisa ser um lugar seguro. A sua esposa, o seu marido precisa olhar para você: eu confio nele e ele nunca vai me trair, eu creio nele. Não precisa você ficar bisbilhotando o celular. Isso é coisa de gente insegura. Gente insegura que fica procurando, vendo, cheira a roupa do marido. Agora, não precisa senha também. Homem que tem senha no celular, porque a mulher não pode ver o celular, onde já se viu isso? Que casamento é esse? Tem coisa escondida ali que ninguém pode saber? Aí a mulher já fica chateada, desconfiada. Não, ele deve estar escondendo alguma coisa. Ou ela deve estar escondendo alguma coisa, porque eu não posso nem chegar. O cara vai no banheiro, leva o celular. Ele vai dormir, ele põe lá no carro, tranca o carro e bota a chave debaixo do travesseiro. Está guardado lá. Ou então no cofre, né? Tranca e põe no cofre o celular. Não pode ser assim. Isso não é um lugar seguro, porque a pessoa fica pensando assim: poxa, o que ele tem ali que eu não posso ver? O que ela tem ali que eu não posso ver? O casamento precisa ser um lugar seguro, onde há uma confiança um no outro. Uma confiança. Aí começa realmente o casamento num lugar seguro. É um casamento inabalável. O casamento onde tem aliança, que vive por propósito e não por sentimentos e emoções, é um casamento inabalável. Um casamento onde existe lealdade e fidelidade, é um casamento inabalável. Um casamento onde Cristo está presente, é a terceira dobra, é um casamento inabalável. Amém? Vamos ficar de pé. Nós vamos orar, vamos encerrar, a gente vai cantar um louvor. Depois, olha, eu vou ler o cardápio para vocês. Esse cardápio está fantástico. O pessoal do louvor já pode até vir subindo. Mas eu quero pedir agora para os homens, todos os homens. Vocês vão fazer uma oração, aquilo que está no teu coração, pedindo a Deus pela sua esposa, proteção nessa aliança, proteção nesse casamento, pedindo para Deus abençoar a vida dela. Depois a mulher vai fazer isso, tá bom? Então vamos lá, os homens vamos fazer uma oração pela sua esposa. Deus, nosso Pai, te agradeço, Deus, pela Claudinha, com essa tua bênção sobre a vida dela, proteção.
Amém. Vou fazer uma oração por vocês. Pai, abençoa esses casais. Protege, Senhor, essa aliança. Proteja, Pai, cada família aqui, Senhor. Ajuda cada um a perseverar, resistir a toda a tentação, todo o mal. Que o inimigo não tenha poder para abalar esses casais, essas famílias. Faça com que aqui tenham casamentos inabaláveis no Senhor. Edifica, Senhor, cada casamento. Protege, livra, Senhor, das ciladas do inimigo. Livra, Senhor, do adultério, da infidelidade. Protege, Senhor, essas famílias. Sela esses casamentos no céu, Senhor. Que sejam para a vida toda. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém?